Salve pessoal, tudo bem? Já tem um tempo que eu tô pensando em fazer um episódio falando sobre a Atlântida. Eu gosto muito dessas nossas lendas e mitos que fazem parte da nossa história, da nossa cultura, de certa forma. Então, já tem um tempinho que eu estava querendo trazer o tema para o podcast. Recentemente eu comprei um livro chamado Atlântida e Outros Mundos Perdidos, Novas Evidências e Novas Evidências de Segredos Antigos. É um livro muito bom, onde ele traz muitas novas teorias sobre prováveis localizações, provas da cultura Atlante espalhadas em outras culturas do mundo. Traz dados científicos recentes, muito legal, um livro muito completo. Vou ver se eu deixo o link dele na Amazon. Ele é da editora Pé da Letra, que costuma ter stand em shoppings. Belo Horizonte tem muito desses stands nos shoppings, de forma sazonal. A cada X meses esses stands aparecem. E tem muitas oportunidades de ampliar as coleções lá, dos livros, né? Domésticos, assim, bem legal. E esse livro tá num preço muito bom. A primeira vez que eu vi ele tava na faixa dos 45, R$ 40. E achei ele pela metade do preço. Então, eu já fiquei namorando ele na primeira oportunidade, mas agora eu decidi comprar. É um livro muito bacana, tô finalizando ele. Mas já pensei em trazer, porque eu já tinha um texto sobre a Atlântida adiantado, e vou comentando sobre algumas passagens do livro que eu encontrei, assim, que eu acho pertinente. Então é bem interessante. Então vamos lá? Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Atlântida é uma ilha fictícia mencionada nas obras Timeu e Crítias, do filósofo grego Platão, como parte de uma alegoria sobre a arrogância das nações. Na história, Atlântida é descrita como um império naval que governava todas as partes ocidentais do chamado mundo conhecido. Esse livro, Atlântida e Outros Mundos Perdidos, ele comenta que a Atlântida ficava numa posição ali entre a Europa ali, Itália, França, Portugal, naquela linha, né, continental assim, acima do Equador, né, naquela linha, e ficava acima da América Central, acima ali da região do México e abaixo dos Estados Unidos. Então ela é uma ilha que ela ficava localizada naquela área e ela dominava toda a rota comercial desse período, né? E, aparentemente eles eram grandes navegadores, tinham uma grande frota e faziam muito comércio entre Europa, né, compra e venda de itens da Europa e Ásia. Tem, inclusive, nesse livro traz umas possíveis evidências do povo Atlante que foi encontrada na Espanha, que foi um busto de uma mulher, que ela não tem nada a ver com a fisionomia europeia da época. Os adornos que ela usava eram totalmente diferentes. E aparentemente essa mulher é uma mulher de destaque de alguma forma no Reino Atlante. Ela era uma mulher de posses, era casada com um homem de posses e tinha uma casa na região da Espanha. Então tinha um busto dela na casa dela. E é um busto muito bonito. Vou ver se eu pego o link para deixar para vocês no episódio também.
para vocês irem acompanhando, beleza? Então, a Atlântida seria descrita como um império naval que governava todas as partes ocidentais do mundo conhecido. E depois de uma tentativa que não funcionou de conquistar a cidade de Atenas, a Atlântida ela pereceria com todo o seu esplendor, né, e seria submersa ali no oceano. Então, aparentemente foi uma guerra entre Atenas e Atlântida que ocorreu, e Atlântida pereceu como um todo, né, militarmente, os seus navios, e ela parece que teve um cataclisma de alguma forma, algum vulcão entrou em erupção e devastou a cidade, né, seria a ilha de Atlântida sucumbiu. Platão ele descreve Atenas como de organização de Atlântida, né? Atenas seria algo aproximado com a organização de Atlântida na época. Apesar da sua importância secundária na obra de Platão, a Atlântida teve um impacto considerável na literatura em geral. O aspecto alegórico da história foi retomado em obras utópicas de vários escritores renascentistas, como A Nova Atlântida, de Francis Bacon, e Utopia, de Thomas More. Por outro lado, estudiosos amadores do século XIX interpretaram mal a narrativa de Platão, quando sendo uma tradição histórica, sendo o mais famoso deles o Ignatius L. Donnelly. As vagas indicações de Platão sobre a época dos acontecimentos, mais de 9.000 anos antes da sua época, e a suposta localização de Atlântida, né, que ficaria além dos pilares de Hércules, deram origem a muita especulação pseudocientífica. Como consequência, a Atlântida tornou-se um sinônimo de toda e qualquer suposta civilização pré-histórica perdida, avançada, e continua sempre a inspirar, né, gerações e gerações de forma fictícia, né, desde histórias e quadrinhos até cultura pop, filmes, séries, etc. Embora os filósofos classicistas atuais concordem sobre a natureza ficcional da história, ainda sempre tem espaço para debate sobre o que serviu de inspiração, né? Aquela história original, de onde que ela teria surgido, né? Sabe-se que Platão tomou emprestado livremente algumas de suas alegorias e metáforas de tradições mais antigas, e isso levou vários estudiosos a sugerir uma possível inspiração de Atlântida também, nos registros egípcios da erupção de Tera, que seria uma cidadela menor que ficaria na própria região da Europa mesmo, ou da própria guerra de Troia também como referência. Muitos pesquisadores rejeitam essas ideias, né, que seria nada plausíveis, né? Se diz que Platão criou um relato totalmente fictício, né? Foi só para criar um conto mesmo para um evento que teve na época, digamos assim. E essas informações, né, que Platão trouxe, né, ele trouxe através dos chamados diálogos, né, que tinha os teatros, as peças que eram feitas à realeza da época, e essas peças, nesses teatros, eram uma sequência de diálogos onde os atores faziam uma interpretação de diversas situações, e dentre esses diálogos de Platão, são dois que trazem a citação sobre Atlântida, que é o diálogo de Timeu e, na sequência, o diálogo de Crítias, que são as fontes, digamos que primárias, né, os primeiros registros que nós temos de qualquer coisa falando sobre a Atlântica, né? E todas as outras menções que a gente conhece, vieram baseadas desses dois textos. E esses diálogos eles afirmam que Solon, que teria visitado o Egito entre 590 e 580 a.C., Solon teria traduzido registros encontrados no Egito sobre a Atlântida. E Platão teve contato com essa tradução de Solon anos depois. Então Platão trouxe esse texto, né, de Atlântida no seu texto
Timeu, que foi escrito em 360 a.C., ou seja, o Solon ele viajou ao Egito entre cerca de 590 a.C. e o Platão escreveu quase 200 anos depois, né? É muito tempo. E segue o texto então de Timeu, abre aspas. Muitos e grandes foram os feitos da vossa cidade, que são motivos de admiração nos registros que deles aqui ficaram. Mas entre todos eles, destacam-se em grandeza e beleza, os nossos escritos referem como vossa cidade um dia extinguiu uma potência que marchava insolente em toda a Europa e Ásia, depois de ter partido do Oceano Atlântico. Em tempos, este mar podia ser atravessado, pois havia uma ilha junto ao estreito que vós chamais de Colunas de Hércules. Como vós dizeis, a ilha essa, que era maior do que a Líbia e a Ásia juntas, a partir da qual havia um acesso para homens daquele tempo irem a outras ilhas. E destas ilhas iam diretamente para outro território continental que se encontrava diante delas e rodeava o verdadeiro oceano. De fato, aquilo que está aquém do estreito de que falamos parece ter um porto com uma entrada apertada no lado de lá e no lado de lá está o verdadeiro mar, e a terra que o rodeia por completo deve ser chamada com absoluta exatidão de continente. Nesta ilha, a Atlântida, havia uma enorme confederação de reis com uma autoridade admirável que dominava toda a ilha, bem como várias outras ilhas e algumas partes do continente. Além desses, dominavam ainda alguns locais que eram além da desembocadura, desde a Líbia ao Egito e na Europa até a Tirrénia. Essa potência tentou, toda unida, escravizar com uma só ofensiva toda a vossa região, a nossa também, e todos os locais além do estreito. Esse foi o texto de Timeu. Então ele descreve né, com as palavras do Platão na época, né, uma suposta localização, uma suposta dimensão e aquela organização, porque supostamente era realizada através de anéis, uma sequência de anéis de água e de terra, né, onde é que os palácios, a parte política ficava centralizada, e tinha uma sequência de anéis exteriores que eram onde tinha as plantações, os embarcadouros, as produções eram todas ao redor, como se fosse uma sequência de círculos ao redor dos palácios centrais. E nesse livro também, do Atlântida e Outros Mundos Perdidos, eles citam que aparentemente eram 10 reis que conduziam a política, né, a organização de Atlântida, e aparentemente eram reis que tomavam conta, né, da política e das leis com mão de ferro, mas não chegavam a ser um regime totalitário, né? Mas era de alguma forma fascista, né? As leis eram rigidamente cumpridas, e só que porém eles não eram extremamente totalitários. E como seria, né, uma característica física desse povo de Atlantes? Antes eu vou falar de como que seria a capital, né, essa área central nas obras de Platão. O que ele essa característica que ele traz seria já do auge de Atlântica para o seu declínio, digamos assim, né, do final deste período de reinado. Então, supostamente, um visitante da época ficaria impressionado com as muralhas da cidade, não apenas por suas dimensões enormes, mas também pelas folhas de oricalco, que eram cobre de alta qualidade, e mosaicos de minerais semi-preciosos que reluziam à luz do sol. Platão descreveu: alguns de seus edifícios eram simples, mas em outros eram dispostas pedras diferentes que se misturavam por puro ornamento.
para ser uma fonte natural de prazer. Todo o circuito da murada, que contornava a área externa, era coberta com uma camada de latão e o circuito da próxima parede era revestido com estanho, e a terceira, que circundava a cidadela, brilhava com a luz vermelha do oricalco. Havia também uma pista de corrida de cavalos no anel terrestre mais externo da cidade, desses canais. E esses canais eram monumentais, né, que tinham grandes túneis que permitiam a passagem de navios de guerra, que é descrito no texto de Critias, que eu vou ler em seguida. E a civilização ela abrangiu a cidade, dos construtores megalíticos até a Idade do Bronze. A Atlântida pode ter criado uma imagem um tanto estranha em sua manifestação final, talvez lembrando as paredes ciclópicas de Sacsayhuaman, na América do Sul, perto de Cusco, e superada somente por um templo etrusco. Os etruscos eram nada mais do que atlantes tardios que colonizaram a Itália ocidental, então sua cultura material sobreviveu, nos oferece alguma vislumbre ainda do que seria uma cultura atlante. Aí volta naquele tópico que eu comentei com vocês dos domínios além da ilha, né, e da sua influência cultural. Outra coisa interessante também é que tem uma obra, uma terracota etrusca no Museu de Tarquínia, na Itália, que retrata os cavalos alados que puxaram uma carruagem de Poseidon, em sua colossal estátua no Templo de Atlântida. É a única semelhança com a única obra que cita Atlântida nesse museu. As colunas atlantes etruscas, muitas vezes pintadas de vermelho toscano, eram infindáveis e afuniladas ligeiramente de cima para baixo, ampliando assim a perspectiva monumental. Os telhados atlantes sobrepostos eram em pena alta, às vezes com telhas vermelhas, com um entablamento de imagens esculpidas de deuses. A rocha vulcânica que tinha em grande abundância na ilha era o principal material de construção e resultou nas cores preta, na de lava, né? Branca, que seria a pedra pómez, vermelha, que seria uma tufa calcária, que essas cores caracterizavam a arquitetura atlântica conforme Platão, suplementadas por folhas decorativas de oricalco e dispostas por um atraente cenário natural de água, vegetação exuberante. Estruturas públicas e privadas na Atlântida englobavam a atraente visão de um estado único e poderoso. Então toda a forma como era construída essa estrutura, ela dava uma ideia de uma unidade, de uma solidez do povo atlante. E no livro também ele cita como seria o Palácio Real. O interior da residência imperial não foi descrito nos diálogos de Platão. Felizmente, seus detalhes sobreviveram na descrição de Xeria de Homero, mas sobre outro nome pelo qual a ilha atlântica já era conhecida na Odisseia. O palácio ficava no centro de um grande pomar cheio de árvores como maçãs, romãs, peras, figos e azeitonas. No mesmo local havia um próspero vinhedo, onde as uvas secavam ao sol em grandes cavaletes de madeira. Leitos de vegetais de vários tipos eram dispostos cuidadosamente nas proximidades. O jardim apresenta duas fontes. Uma irrigava todo o local, enquanto a outra fornecia um bebedouro para os habitantes da cidade. Depois seguia sob o pátio em direção à mansão. O local compreendia uma sebe intercalada com portões, pois outro pátio separava o palácio dos jardins circundantes, vinha e pomar. Então era uma sequência de estruturas também, né? Uma sequência de pomares, depois vinham corredores, depois um canal, né? Depois vinham as vinhas, depois o pomar. A residência real também estava de acordo com o estilo atlante de opulência monumental. Paredes de pedra incrustada com folha de oricalco com cobre, né? E muitas faixas decorativas de azulejos azuis esmaltados, e o topo, e isso circundava todo esse pátio. O palácio apresenta um enorme par de portas douradas em postes de prata. De cada lado da soleira estavam esculturas de dois cães, um de ouro e um de prata. No interior, o salão
de jantar apresentava uma mesa central enorme de madeira pesada, escura, esculpida com ornamentos, cercada por cadeiras semelhantes a troncos de encosto alto, adornado com tecido colorido, e tinha muitas estátuas também, em tamanho real, de jovens dourados carregando tochas, e era o sistema de iluminação que tinha naquele salão. E como é que seria o povo Atlante, né? Eu tinha comentado de uma escultura anteriormente. Essa escultura ela sobreviveu para poder responder como é que seria essa cultura, né? Esse povo fisicamente, né? O nome dessa escultura é a Dama de Elche, Elche, e ele é um busto que ele é feito esculpido em terracota de tamanho real, e esse busto foi descoberto na Andaluzia, na Espanha. Como eu falei, a escultura é realista e ela foi feita com um grau de habilidade e fidelidade muito, muito alto, assim, e data de uma época pré-romana. As características faciais da mulher e seus trajes singulares pertencem a um povo sofisticado, totalmente desconhecido pela arqueologia, mas fortemente sugestivo de sua proveniência atlante. A obra-prima descoberta numa área da Península Ibérica, mencionada por Platão como parte do reino Atlante de Gadeiros, tem uma leve inclinação nos olhos, supostamente característica né, da raça Atlante, e implica que essa obra represente de fato, né, uma senhora Atlante residente na sua casa na Espanha. Eu acho que anteriormente, inclusive, eu tinha falado Itália, mas é Espanha. Vários outros retratos da vida de soldados atlantes ainda são bem preservados. Tem uma gravação que está na parede do Templo da Vitória do faraó Ramsés III, em Medine Rabu, no Vale dos Reis do Alto Egito. Eles mostram um homem alto, esbelto, com ombros largos, perfil facial muito semelhante à descrição da estátua, boca firme e olhos amendoados. Os ruivos eram comuns entre os atlantes, assim como os loiros, homens sobretudo, civis e imperadores também. Às vezes usavam barba, mas todos os militares, incluindo os comandantes, tinham barba feita e o cabelo com corte rente. Tradições ancestrais em toda a civilização mesoamericana e andinas representam de modo consistente seus pais fundadores atlantes como altos de barba, pele clara e cabelos ruivos ou loiros. Apropriadamente, os egípcios, que travaram 2 guerras de vida ou morte contra os atlantes, consideravam o cabelo ruivo, né, uma ofensa, né, seria uma coisa desfavorável. Os nativos guanches das Ilhas Canárias estavam entre o último grupo populacional sobrevivente de Atlântida, até seu extermínio pelos espanhóis no século XVI. Suas características físicas eram uma estranha mistura de características de Cro-Magnon e indo-europeias. Estatura acima da média, tipo físico, né? Forte, esbelto, seria um ectomórfico. O crânio alongado, mais do que o padrão, loiros e de olhos claros. Lembrando que isso é uma tribo nativa, tá, gente? Das Ilhas Canárias. Enquanto os guanches eram caucasianos, seu dialeto era uma mistura de palavras indo-europeias e egípcias. E tinha basco também, e algumas palavras eram de origem desconhecidas. Possivelmente era um genótipo atlante local, né, regional, do qual eles eram descendentes, que devem ter se desenvolvido de forma isolada nessa própria ilha. De acordo com Platão, os imperadores se vestiam como magníficos mantos azuis, e o historiador romano Claudiliano registrou que a realeza usava tiaras feitas de faixas de carneiros do mar. Provavelmente eram fragatas, que são conhecidas por mergulhar no mar e pegar peixe, né? A julgar pelas vestes da Dama de Elche, as mulheres atlantes prósperas não se esquivavam de elaborados adornos de cabeça. Haviam 2 discos aparentemente de pano presos em cada têmpora, e seu peito estavam adornados por joias. Esses discos de pano, ele lembra aquele adorno de cabeça da princesa Leia, que é para ficar mais fácil de vocês mentalizarem aí. Os uniformes militares do início do século XII dos fuzileiros navais atlantes são retratados com vivacidade nas representações dos povos do mar, no mesmo local, né, Medine Rabu, no Egito.
que tem umas pinturas de como que seriam esses guerreiros do mar, guerreiros atlantes. Eles tinham elmos de bronze que eram presos no queixo com uma coroa curta e rígida, raiada de crina de cavalo, tingida de vermelho escuro. O peito e as costas de bronze eram costurados em forma de X num colete de couro e presos até na cintura. Então, seria essa uma descrição de uns militares que foram encontrados, às vezes capturados nas guerras que ocorreram também. Eu tinha comentado anteriormente dos reis, né? O Império Atlante ele era governado por 10 reis, todos descendentes diretos do deus do mar, fundador da sua civilização. Eles gozavam de comando absoluto sobre as suas próprias cidades ou regiões, mas o exercício do poder era estritamente aplicado dentro das leis de Poseidon. Lembrando que no centro desses anéis tinha lá o Templo de Poseidon, que era o deus fundador, digamos assim, dessa nação. Todo monarca era submetido ao julgamento dos demais governantes em qualquer denúncia feita contra ele. As leis também restringiam os reis de fazerem guerra entre si e exigiam uma ação unificada de todos se um ou mais deles fossem atacados. O chefe da Casa de Atlas atuava como imperador, cujas decisões tinham precedentes e eram as decisões finais. As leis de Poseidon, ou leis de Poseidon, ordenavam aos regentes que governassem com sabedoria e paciência em solo comum de boa vontade. E isso está no texto de Critias também. Qualquer um que se desviasse das leis estava sujeito a acusações de perjúrio sagrado e quebra de juramento, crimes capitais sujeitos a punições severas. E, como eu disse anteriormente, né, o sistema de governo atlante ele era um sistema autoritário, mas não era totalitário. Sabe-se um pouco mais sobre a aparência física de Atlântida e dos Atlantes do que do povo de Mu, né, da suposta Lemúria também, e de seus habitantes. Tem um coronel, que era o coronel James Church Ward, uma autoridade no início do século XX sobre a civilização do Pacífico. Ele concluiu que as raças branca, parda e negra estavam espalhadas por esse território de Mu. E esses povos, né, antigos se estendiam das costas do Peru, da América do Sul, até o Mar do Sul da China. Então, esse pessoal da ilha de Mu, né, que seria a Lemúria, Mu, ela vem de antes de Atlântida, né, a lenda de Mu. É uma outra cultura avançada que ela vem de antes de Atlântida, e ela é contemporânea de Atlântida em alguns momentos, já com o nome de Lemúria. E eram sociedades totalmente diferentes, né? Enquanto Lemúria era mais focada na parte espiritual, desenvolvimento espiritual, não tinha templos de pedra, né, toda a ostentação que a Atlântida trazia. Seus templos eram de palha, eram templos religiosos, os principais templos. Então as pessoas se reuniam, faziam as orações, meditações e depois dispersavam. Era uma organização social diferente. E a Atlântida era muito mais focada para ciência, tecnologia e ostentação, digamos assim, enquanto Mu seria como se fosse uma outra vertente de uma outra sociedade com uma outra vertente totalmente diferente, tanto que uma das possíveis descendências desse povo, né, lemuriano, seriam justamente aqueles perfis dos monges tibetanos, né, que eles têm um sistema fechado, só pessoas convidadas podem entrar para desenvolver espiritualmente, não tem abertura para a sociedade, visitantes não entram para conhecer a cidade. Então tem muito da cultura lemuriana que ficou espalhada também. Tem um local na Polinésia, uma tribo na Polinésia, onde as pessoas supostamente são descendentes desses lemurianos também, e eles eram habilidosos em criar pinturas com areia colorida, que era uma habilidade bem comum na Lemúria. E quando eles faziam expedições para fora, né, pegavam seus barcos e iam para fora da região, eles vendiam essa arte.
E na Polinésia tem algumas tribos que ainda fazem esse tipo de pintura com areia colorida. Inclusive no sudoeste americano, entre os índios Navarro também, né? E como eu comentei anteriormente, no Tibete. Então os lemurianos eles têm esse viés diferente de estilo de vida, e eventualmente as duas comunidades se encontravam ou para comercializar uma outra especiaria ou insumo, né? Então, a cada contato, né, que eles tinham entre eles, o autor do livro até traz um parágrafo curtinho sobre isso. Abre aspas. Embora sem agressão, os lemurianos geralmente não recebiam estrangeiros, que eram rapidamente deportados. Indivíduos selecionados eram autorizados a permanecer temporariamente em Mu apenas para treinamento religioso, razões diplomáticas ou outros negócios específicos. Se os Atlantes prenunciavam aos Cesares, né, os lemurianos, os Atlantes eles tinham muito mais um perfil dos Césares romanos, digamos assim, enquanto os lemurianos eram muito mais parecidos com budistas tibetanos de hoje, né? Vestes simples, sempre, né, em meditação, em reza, enquanto outros eram mais militarizados. Os lemures e os atlantes sabiam, né, da existência um dos outros, como eu falei anteriormente, e houve alguns contatos limitados, embora os atlantes eles não gostassem, digamos assim, desse povo lemuriano. Eles achavam que, por ser um povo religioso, eles eram extremamente atrasados e não faziam questão de manter esse contato de forma regular, né? Achavam que não era uma vantagem tê-los como parceiros, esse tipo de coisa. Então, falando um pouquinho do segundo diálogo de Platão agora, o Critias, ele ficou inacabado porque Platão faleceu no ano 348 a.C. e o texto, em grande parte, ele é um monólogo, né, que seria uma conversa entre o professor e o predecessor de Platão, Sócrates, e Critias, um importante estadista do século V, né? O texto, inclusive, tem o nome de Critias. Então ele começa descrevendo eventos ocorridos há mais de 9.000 anos antes, quando uma grande guerra entre o Império Atlante e todos aqueles que viviam dentro dos pilares de Hércules, né, que seria os povos que moram hoje no Mediterrâneo, se encerrou com uma tremenda violência geológica. Antes desses eventos, Zeus, o rei de todos os deuses, atribuiu várias regiões do mundo às suas divindades companheiras, né? Ele distribuiu cada região do planeta para ser o domínio de um outro deus, né? O Poseidon recebeu o oceano, incluindo uma grande ilha, que seria a Atlântida, né? Ficou como um presente para Poseidon. E nessa ilha, seu clima era bom e o solo rico, e animais eram encontrados em abundância, inclusive elefantes. E esse livro ele traz uma evidência também de uma dragagem que foi feita. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho para vocês. Uma dragagem que foi feita num leito de mar. Deixa eu achar qual capítulo. Que foram encontradas dezenas de fósseis de elefantes numa área que não deveria ter. Achei. Em Critias, ele menciona que elefantes eram abundantes na ilha de Atlântida. Críticos zombam de Platão por incluir esse paquiderme fantasticamente deslocado exatamente no meio do oceano, centenas de quilômetros além do ponto de terra mais próximo e ainda mais longe da terra natal africana e asiática do animal. Mas em 1960, oceanógrafos que dragavam o fundo do mar Atlântico a cerca de 322 quilômetros da costa portuguesa inesperadamente transportaram centenas de ossos de elefantes de mais de 40 locais diferentes. Cientistas concluíram que as criaturas vagaram por uma ponte de terra agora submersa que se estendia da costa atlântica do Marrocos até terras anteriormente secas que foram fundadas pelo mar. Essa descoberta deu crédito especial não apenas a Platão, mas também a seus seguidores modernos. Outra evidência inesperada
de Atlântida. Então, trouxe uma evidência científica de que havia algumas pontes, né, conectando o continente africano, né, que poderiam ser pontes de ancoragem de barcos, né, para carga e descarga. Esse livro traz evidências de alguns lugares que foram encontrados assim. Eles foram encontrados hoje, né, abaixo do nível do mar, hoje afundados, mas que entre 9 e 10 mil anos atrás estavam em terreno seco. Inclusive tem muita evidência de areia de praia, né, próximo desses locais que foram dragados também. Ou seja, essa área que hoje está submersa era uma costa, né, era uma praia, e por isso da erosão e esses possíveis diques ou pontes de conexão entre locais. É mais uma evidência física e geológica que corrobora essa questão do Platão, né, que ele cita que tinham elefantes em abundância nessa ilha. Havia também florestas profundas, nascentes de água doce, quente e fria, sugerindo um ambiente vulcânico, né, o que corrobora mais uma vez aí outra prova, né, que o cataclisma, que uma erupção vulcânica que acabou com a ilha, e uma impressionante cordilheira na forma de um círculo completo. A ilha já era habitada e Poseidon se casou com uma nativa, o que era muito comum nos mitos gregos também, dessa época, essa intervenção, né, esse momento onde é que os deuses vinham à Terra e engravidavam as humanas para gerar os semideuses. Como presente de casamento do deus do mar para sua noiva, que o nome dela é Cleito, se não me engano, ele preparou um lugar para ela, lançando as bases de uma cidade magnífica em comum. Ele criou 3 ilhas artificiais separadas por fossos concêntricos, mas interligadas por canais com pontes. Na menor ilha central ficava a residência original da sua esposa numa colina, onde o templo de Poseidon foi erguido mais tarde, juntamente com o palácio imperial. E eles tiveram 5 pares de filhos gêmeos e batizaram a ilha em homenagem ao seu primogênito, que seria o Atlas. Essas crianças e seus descendentes formaram a família que governou por muitas gerações seguintes e transformaram a ilha num estado poderoso, principalmente através da mineração de minerais preciosos que decoravam sua capital e eram negociados com outros reinos. A cidade é descrita com mais alguns detalhes, enfatizando estruturas políticas e militares do Império, embora seus domínios continuassem se expandindo em todas as direções. Os Atlantes eram um povo virtuoso, governado por uma confederação beneficente e consciente da lei dos monarcas. No entanto, ao passar do tempo, eles foram corrompidos pela enorme riqueza e desejavam cada vez mais poder. Os Atlantes construíram uma poderosa máquina militar que invadiu o mundo mediterrâneo, né, que está no texto Critias que eu comentei anteriormente, conquistando a Itália e marchando pelo norte da África até a fronteira com o Egito, mas foram derrotados pelas forças gregas e levados de volta à Atlântida. Critias é interrompido abruptamente quando Zeus, observando toda essa ação pelo Monte Olimpo, convoca uma reunião com os deuses para sentenciar um julgamento terrível em relação aos Atlantes. Nesse relato notável, foi originalmente levado a Atenas por Solon no final do século V. O mais importante foi o reformador jurídico da história grega que viajou pelo Egito por volta de 470 a.C., enquanto os colegas legisladores debatiam suas propostas abrangentes na sua terra natal. Durante suas viagens, Solon visitou a nova capital, Sais, no delta do Nilo. Lá entrou no templo da deusa Neite e teve acesso à história de Atlântida por meio de um relato hieróglifo escrito em alguns pilares. Voltando então à Grécia, Solon elaborou um rascunho detalhado de tudo que havia aprendido sobre a Ilha Perdida para um grande épico que planejava compor. Além de seu papel como grande legislador, Solon era conhecido como o primeiro poeta do início da civilização clássica. No entanto, morreu antes desse projeto ser concluído também. Felizmente, suas anotações foram preservadas e repassadas a Platão, que nelas baseou os seus próprios diálogos.
Então, é interessante como é que esse texto traz evidências, né? Esse livro traz evidências históricas, né? Muitos fatos históricos, porque quando a gente se trata dessas lendas, né? Desses mitos que permeiam a nossa cultura, é justamente complicado corroborar com evidências, né? Como é que isso pode ser medido, provado, né? Então, eu acho interessante trazer mais um capítulo para vocês aqui, para deixar mais claro, digamos assim, e não ficar muito extenso também o episódio, falando sobre a precisão histórica do Platão nesse caso. Então, a informação apresentada pelo Timeu é inteiramente crível, com muitos detalhes verificados e apoiados pela geologia e pelas tradições de dezenas de culturas diferentes na região ao redor da Atlântida, né, dessa região que eu tinha comentado no começo do episódio, né, que seria ao norte do Equador. As únicas e consistentes exceções dizem respeito aos valores numéricos aplicados à Atlântida, que parecem excessivos. A Atlântida supostamente floresceu 12 mil anos atrás, era maior do que a Líbia e a Ásia Menor juntas. Né? Seus canais tinham 30 metros de profundidade, e daí seria, né, essa descrição de Platão. A única clara dificuldade, né, seria uma tradução dessas medidas, digamos assim. Né? Sonques, o sumo sacerdote egípcio que narrou a história para Solon, falava em anos lunares aos gregos, que conhecia apenas os anos solares. A discrepância perpetuou-se sempre que eram mencionados valores numéricos, dando erros comuns de tradução nesse sentido. Né? Uma cultura utilizava uma metodologia de medição e outra uma medição diferente, então ia sempre dar discrepância mesmo. Dado o erro comum na tradução, a data até então incerta para a Atlântida fica mais clara, situando-a no fim da Idade do Bronze, por volta de 12.000 a.C. Então, aquela estimativa, né, de 9.000 anos, né, era em cima do calendário grego, digamos assim, enquanto o egípcio tinha uma contagem diferente, né, através do ano lunar. O tamanho real da ilha Atlântica também deve ser trazido para a realidade, mas é difícil saber até que ponto, porque a verdadeira extensão da Líbia e da Ásia Menor, nos dias de Solon ou Platão, não era mapeada, não era conhecida. Durante o século IV, a Líbia era um trecho de território estreito, vagamente definido, que contornava as costas mediterrâneas do norte da África, de Túnez até a fronteira com o Egito. A Ásia Menor não poderia ser compreendido, a Ásia Menor não poderia ter compreendido toda a Anatólia, mas provavelmente incluía menos da metade do que é hoje, do que seria a metade da Turquia de hoje, que se concentra ao longo da costa, incluindo regiões do interior antes dominadas pelo povo hitita. Os territórios combinados da antiga Líbia e Ásia Menor resultariam em uma ilha menor do que a área de Portugal, algo grande, mas ainda muito além do que seria um continente. Sem dúvida, Platão tinha em mente algo bem menos extenso do que as noções modernas da Líbia e da Ásia, o que é confirmado pelas dimensões físicas que ele fornece para a ilha de Atlântida, que seria 588 quilômetros de oeste a leste por 365 de norte a sul. Para os geólogos, é difícil imaginar que uma massa de terra desse tamanho possa ter perecido, em um único dia e uma noite, conforme o relato original. Mas quando consideramos uma violenta ação geológica que atingiu o leste do Atlântico no período final da Atlântida, né? Esse súbito desaparecimento ele começa a ficar um pouco mais crível. Um dos detalhes mais reveladores do Timeu é a menção ao continente oposto, a primeira referência escrita em relação à América. Sua inclusão sugere fortemente que os antigos gregos sabiam o que havia do outro lado do Oceano Atlântico 2.000 anos antes de Colombo o redescobrir, ressaltando assim a veracidade do relato de Platão sobre a Atlântida.
muitos historiadores acreditam que o próprio Platão viajou para Sais, talvez para verificar o relato egípcio que receberam de Solon. A existência desse registro sobre o templo foi documentada por outros dois pensadores muito influentes da época. O último grande filósofo grego, que é o Próclo Lício, 800 anos posterior a Platão, ele cita a credibilidade de Atlântida ao apontar que as colunas egípcias inscritas com a história foram visitadas e traduzidas de forma idêntica mais de meio século após a morte de Platão. Elas foram examinadas por outro pensador influente, que era o Crantor, que foi a Sais como pesquisa para uma biografia de Platão. Proclus escreve que Crantor encontrou a história de Atlântida preservada exatamente como descrita nos diálogos de Platão. Pode não haver outro relato sobre os tempos antigos apoiado por homens de credenciais tão brilhantes da época. Os céticos modernos, principalmente céticos arqueólogos, estão convencidos de que a Atlântida era apenas uma lenda. Eles consideram que, além da sua posição enquanto filósofo influente da civilização ocidental, Platão baseou todo o seu corpo de pensamento em uma busca inflexível da verdade. Timeu e Critias não podem constituir apenas uma alegoria ficcional para sua noção de estado ideal, como consistem alguns críticos e algumas fontes de internet. Porque a Atlântida que ele retrata está longe de sua concepção utópica desenvolvida em A República. No entanto, parece provável que Platão tivesse completado o segundo diálogo e teria usado a ascensão e queda de Atlântida como exemplo histórico para ilustrar as consequências fatais da degeneração de uma civilização. No Critias, ele não passou inexplicavelmente de filósofo para historiador. Em vez disso, parece ser mais provável sua citação da Atlântida foi corrompida para fornecer uma base para diálogos mais presentes. E galera, eu trouxe esse pedacinho do livro. Na verdade, isso não são nem os primeiros 3 capítulos. Esse livro é muito completo, muito fantástico, bem interessante, tá? Então, eu vou deixar o link para vocês aqui. E esses outros links que eu comentei também, né, da estátua, e eu vou ver se eu consigo alguns mapas também. Vou deixar tudo no link da descrição para vocês, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu sou apaixonado com Atlântida e outros mundos perdidos, né? Eu já trouxe outros episódios aqui, a Cidade Perdida de Z, né, na região amazônica, na nossa terra aqui, para o podcast também. Espero que vocês gostem, tá? Eu vou deixar um espaço para o feedback de vocês. Então, quem quiser contato, sugestão, pode mandar para mim, de preferência no Instagram também, que eu tenho mais contato, mais facilidade para retornar a vocês. Os comentários que vocês postam aqui no podcast, eu não tenho acesso para poder responder, né? Ele não me possibilita esse reply. Então, eu queria agradecer demais os contatos que vocês têm feitos, né? O último episódio, o 53, o avistamento de famosos, o pessoal tem entrado em contato, né? Respondido, eu tô achando muito bacana. Agradeço demais os comentários de vocês, né? Mais uma vez agradecendo aqui o Alexandre Garcia, lá do Rio, dando os parabéns, agradecendo pelos episódios. O Rodrigo de Macaé, agradecendo também, gostando do episódio. Pediu para fazer um episódio do Felipe Corso, Bob Lazar, e pedindo para fazer mais episódios longos. A Ana Célia, abração Ana Célia, falou maravilhoso, algumas entrevistas já conhecia, outras não. A Leila Santos, achando fantástico o episódio, agradecendo também. Obrigado, Leila. E, gente, só tenho a agradecer os comentários de vocês, tá? Muito bacana. Obrigado por ter participado. No caso do Plínio Bragato também,